estava cansado, terrivelmente abatido, e por causa do povo ingrato ele também estava deprimido. Depressão não é frescura e nem mesmo falta de fé. Depressão pode acontecer conosco mesmo quando estamos de pé. Então, fique de joelhos diante do Senhor todo dia, busque Ele em oração, não deixe de ler a palavra, busque-o de coração. O conteúdo de hoje, o capítulo 19, diz desta forma: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos os profetas. A espada falou tudo o que naquele dia fora feito. Por isso, por Jezabel, um mensageiro foi mandado para que a Elias ele levasse um recado: que os deuses me castiguem com todo rigor de uma vez, caso eu não faça com sua vida o que com a deles você fez. Elias teve medo e fugiu para a vida dele salvar. Deixou o servo dele em Beceba, lá na terra de Judá, e entrou no deserto. Um dia inteiro foi caminhando, chegou ao pé de Giesta e debaixo dele foi se assentando e pedindo para si a morte. Desse jeito ele foi orando: eu já tive bastante, Senhor, minha vida já pode ser retirada, porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que aqueles que tiveram sua vida passada. Depois ele se deitou debaixo da árvore, dormiu um pouco, descansou. De repente um anjo tocou nele: levante-se e coma. O anjo para ele falou. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Foi aquilo a sua refeição. Ele comeu e bebeu e de novo se deitou. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e falou: levante-se e coma, porque a sua viagem será distante. Então ele se levantou, comeu e bebeu no mesmo instante. Fortalecido com aquela comida, 40 dias e 40 noites viajou, até que chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali ele entrou dentro de uma caverna e a noite inteira por ali passou. E a palavra do Senhor veio a ele: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, e isso é em todos os dias. Porém a tua aliança os israelitas rejeitaram, quebraram os teus altares e os teus profetas a espada mataram. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Eles tramam, Senhor, a minha destruição. Saia e fique no monte. O Senhor Elias começou a falar: fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que os montes separou e esmigalhou as rochas, isso diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor nele não estava. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave que passava. Então Elias ouviu a capa para cobrir o rosto, ele puxou, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz novamente lhe perguntou: Elias, o que você está aqui fazendo? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Elias então foi respondendo: porém a tua aliança os israelitas rejeitaram, quebraram os teus altares e os teus profetas a espada eles mataram. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me porque querem a minha destruição. Então o Senhor lhe disse: pelo caminho por onde você veio, você agora deve voltar, vá para o deserto de Damasco e quando você chegar lá, unja Hazael como rei da Síria, porque sobre a Síria ele reinará. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E para suceder a você como profeta, unja o filho de Safate, de Abel-Meolá, chamado Eliseu. Todo aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E todo aquele que escapar da espada de Jeú, morto por Eliseu será. No entanto, 7.000 em Israel eu fiz sobrar, todos aqueles cujos joelhos diante de Baal se recusaram a adorar.
de todos e todos aqueles cujas bocas se negaram também a o beijar. Então Elias saiu de lá e a Eliseu encontrou. Eliseu era filho de Cefate e Elias o observou. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha quando Elias o alcançou, e a sua capa sobre ele, Elias logo lançou. Elias deixou os bois, quer dizer, Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Assim Eliseu pedia. E então eu irei contigo. Vá e volte. Assim respondeu Elias. E Eliseu voltou, a sua parelha de bois apanhou e depois matou os bois. E o equipamento todo ele queimou. O equipamento de arar a terra para cozinhar a carne ele usou. E deu a carne para o povo que fartamente se alimentou. Depois ele partiu com Elias e o seu auxiliar Eliseu se tornou. Oh, meus queridos, que história linda. A história de Elias é fantástica. Elias é um homem cheio do poder de Deus, mas também ficou deprimido, com medo. Ele imaginava que quando ele matasse os profetas de Baal, que o povo visse aquele grande fervor espiritual, eles tomariam uma decisão, e o próprio rei, a própria rainha também. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi perseguido e fugiu, por isso ele ficou deprimido. A depressão não é um mal pior do que os outros, é um problema que nós precisamos cuidar. Precisamos colocar bons pensamentos. E Deus se apresenta para Elias e pergunta: o que você faz aqui? Você tem se perguntado também? O que você tem feito aqui? Qual é a sua missão sobre essa terra? No lugar onde você está inserido, junto com a sua família, com os seus? Qual é o seu papel na sociedade atual? Já parou para pensar nisso? Não descuide. Deus quer o seu bem, Deus quer a sua salvação. E Ele quer você bem preparado para cumprir também a missão. Então seja como Elias, ouça a voz do Senhor, obedeça detalhadamente e Deus vai preparar um Eliseu para você quando você precisar. Não tenha dúvida disso, continue estudando a palavra e continue sendo por ela reavivado. Até amanhã!